Começamos a nossa excursão didática de Anélida, BIZ 0429, saindo do IBUSP, do estacionamento do Centro Didático, no dia 14 de maio de 2026. Foram 20 alunos de graduação e 2 professores. Eu, João Miguel de Matos Nogueira, do Instituto de Biociências da USP, e o professor Marcelo Veronese Fukuda, do Museu de Zoologia da USP. E seguimos por cerca de 4 horas até São Sebastião, no litoral norte do estado de São Paulo, até o Centro de Biologia Marinha, CEBIMAR, da Universidade de São Paulo. No dia seguinte, seguimos para a Baía do Araçá, a poucos quilômetros do CEBIMAR. Mais do que uma praia, o Araçá é um dos ambientes costeiros mais ricos do litoral norte paulista, reunindo manguezais, costões rochosos, bancos de areia e também 2 pequenas ilhas na maré alta. Quando a maré abaixa, por outro lado, a água recua e revela uma enorme faixa de lama e areia que une essas ilhas ao continente, nos picos da maré baixa, e ali é possível observar pequenos caranguejos, ermitões, bivalves, muitos bivalves, tubos de tanaidáceos, poliquetas, tubos de quetópteros também, e uma grande diversidade de vida marinha. A Baía do Araçá é um importante berçário natural e também território de pescadores caiçaras, unindo biodiversidade, pesquisa científica e cultura tradicional em um mesmo lugar. A maré prevista era 0,17 no pico da maré baixa. Já não era das melhores marés, mas baixou bem menos do que isso. Não seria possível ir a lugares onde sempre coletamos, como a balsa afundada e a ilhota em frente, que na verdade, no pico da maré baixa, não é ilhota, porque a água seca bastante e fica apenas um filme de água para a gente caminhar até essa ilha. Quando percebemos que a maré não ia baixar mais, começamos a trabalhar ali mesmo, afinal era o que tínhamos. E nós raspamos com espátulas o tapete de algas com sedimento aglutinado que reveste as partes das rochas menos expostas às ondas e às correntes de água da baía. Em alguns casos, esse tapete é até bem grosso e tem muitos animais ali, não apenas poliquetas. Esse material todo foi acondicionado em sacos plásticos e levado vivo para o laboratório. E mesmo sem as condições ideais, o resultado foi bastante satisfatório, como vocês vão ver. Em seguida, voltamos para o CEBIMAR, mais especificamente para a sala de aula, que é um grande laboratório em frente à Praia do Segredo, com vista para o mar, para a praia. Lá, o material foi posto em bandejas com água do mar corrente, de onde os alunos tiravam a cada vez pequenas amostras e as examinavam sob lupa. Isso ocorreu durante todo o resto do dia 15 de maio e todo o dia 16. Os poliquetas foram removidos das amostras, postos em placas de Petri separadas com água limpa, estudados e fotografados vivos, e identificados até o nível taxonômico menos inclusivo possível nessas condições. Afinal de contas, nós estávamos estudando apenas sob lupa e sem dissecção, ou seja, sem extrair parapódios para a produção de lâminas semipermanentes e estudo das cerdas em microscópio óptico, o que é fundamental para a identificação. Como eu coleto na Praia do Araçá há muitos anos e já tenho um bom conhecimento dessa fauna, em diversos casos conseguimos identificar os animais até o nível de espécie, principalmente aquelas que foram descritas pela minha equipe de pesquisa. Então, por exemplo, Branquioma patriota, Nicoleia uspiana, Streblosoma porchatensis, todos animais que foram bastante comuns nessa coleta. Mas na maioria dos casos só foi possível identificar até o nível de família. Os animais foram então anestesiados em solução de mentol, fixados em solução de formol a 4% e armazenados em frascos etiquetados com o nome do táxon, a data da coleta e a localidade, a Praia do Araçá.
Posteriormente, em São Paulo, nas aulas regulares da disciplina, os estudantes prosseguirão com a identificação até níveis menos inclusivos, agora com o estudo das cerdas e outras características de importância taxonômica. No terceiro dia, finalmente o sol apareceu, e ao fim do curso tínhamos a lousa cheia com os nomes dos táxons, principalmente família, mas em alguns casos conseguimos chegar a gênero e espécie, como eu acabei de dizer. No total, encontramos 16 táxons. Em São Paulo, os alunos serão divididos em 3 grupos para a elaboração do relatório final da disciplina, contendo chaves de identificação e descrições dos táxons encontrados. Cada grupo trabalhará com um grupo de anelídeos, uma linhagem. O material será identificado até o nível menos inclusivo a que conseguirmos chegar. Ao fim dos trabalhos no Sebimar, os mais corajosos aproveitaram para tomar banho na Praia do Segredo. No final, todo o material descartado, então os restos de alga, sedimento e tudo o que foi coletado e não foi aproveitado, foi descartado no costão rochoso da Praia do Segredo. Encerramos o curso com uma aula do professor Marcelo Fukuda sobre as ideias mais atuais sobre a filogenia de poliquetas, aproveitando agora que os alunos têm um conhecimento muito mais completo sobre as diferentes linhagens de anelídeos. E agora, vamos ver o que os alunos encontraram. Este é o branquioma patriota, que nós escrevemos em 2006, se eu não me engano. Naquela época não se falava de outras coisas que atualmente são consideradas, né? Mas nós demos esse nome porque na coroa é possível ver que esse animal alterna faixas verdes e amarelas. O verde é o pigmento do próprio radilo e essas faixas amarelas, elas sempre estão associadas a um par de olhos compostos que estão logo abaixo delas. Então, por essa alteração entre verde e amarelo, chamamos de branquioma patriota. Aqui temos o cirratulídeo vermelho, é comum nas nossas amostras, há um vermelho e há uma outra espécie amarela. A família é facilmente reconhecível porque, vejam, próximo da região anterior a esse chumaço de tentáculos, que são para capturar detritos no sedimento e levá-los até a boca, e ao longo de todo o corpo há essas brânquias filamentosas até quase a região posterior, para as trocas gasosas. Aqui temos uma diopatra, que é um animal bastante comum na Praia do Araçá. Os tubos são facilmente identificáveis, tubos grossos, pretos, cheios de conchas e algas aderidos, então são facilmente identificáveis. E vê-se aqui essa região anterior, essa cabeça com antenas, cirros peristomiais e logo nos primeiros segmentos se iniciam essas brânquias plumosas que se estendem por grande parte do corpo. Estes também foram bastante comuns nas nossas amostras, são espionídeos, caracterizados por um par de palpos bucais. Aí o animal no vídeo perdeu de um lado, perdeu do lado direito, mas tem o do segundo, e eles ficam balançando esses palpos para filtrar partículas de alimento da água e encaminhar até a boca. Esse animal em particular pertence a um grupo de espionídeos chamados polidorídeos, como dá para ver pelas cerdas do quinto segmento, que vocês podem ver no vídeo, que tem um brilho diferente. Elas estão associadas a glândulas de ácido clorídrico e elas têm um formato especializado para, uma vez o ácido clorídrico liberado, elas cavam substratos calcários, abrindo túneis em corais e conchas de moluscos bivalves, por exemplo. Então elas vivem associadas a substratos calcários. Esse é um nereidídeo, que é um errante bastante comum nesses ambientes. É facilmente reconhecível também por esse par de antenas em V, logo na extremidade anterior do prostômio, e aí depois 4 pares de cirros peristomiais.
Esses nereidídeos, eles são caracterizados por possuírem os chamados paragnatos na parte interna da faringe. Isso é então invertido e esses paragnatos são dentículos. Conforme a morfologia e a posição dos dentículos em áreas especiais mapeadas dessa faringe, tem-se a identificação, ou grande parte da identificação taxonômica dos nereidídeos. Esta é a Nicoleia uspiana, que eu descrevi em 2003. Recém-contratado, fui examinar o material disponível para as aulas práticas e verifiquei que havia uma grande quantidade de lâminas deste animal e que era uma espécie não descrita ainda. Eu a descrevi em 2003 e dei o nome uspiana exatamente por tal material da USP. E reparem essas brânquias arborescentes, vejam o vaso dorsal na base delas, dilatado e pulsando. Ele manda sangue com alta pressão para dentro dessas brânquias para maximizar o rendimento das trocas gasosas. Este é um silídeo. Não me arrisco a identificar a espécie, mas provavelmente há alguma espécie de Silis. E a família é imediatamente reconhecível por essa estrutura perto da parte anterior da faringe, o proventrículo, que é característico desta família. Este é outro terebelídeo que também foi bastante comum nas nossas amostras, é Estreblossoma porchatensis, também descrito pela minha equipe de trabalho, se eu não me engano, em 2006. E ele recebeu esse nome porque a localidade tipo é na Ilha Porchá, ali em São Vicente, ao lado de Santos. E ele tem essas brânquias que são imediatamente reconhecíveis, que vejam, não são ramificadas, mas são filamentos espiralados relativamente longos e cada filamento é independente, diferente das brânquias de Nicoleia uspiana.